Tô passando por uma experiência agora muito interessante, cara. Que é o seguinte, hoje, em números, o Primo Rico, ele é muito grande em números. Ele fala com milhões e milhões e milhões de pessoas, né? É o maior influenciador de finanças e etc. É muita gente. Só que, então imagina assim, quando eu posto um vídeo hoje, alguma coisa assim, imediatamente você tem milhares, às vezes milhões de visualizações. E quando isso não acontece, é um choque. Nossa, como assim isso não aconteceu? Não é? Lá atrás... Eu demorei 4 meses para ter os primeiros 100 inscritos do Primo Rico. Hoje, o patamar mudou. E eu me acostumei com isso. São quase 9 anos produzindo conteúdo na internet. Me acostumei. Mas eu comecei um projeto. Eu recebi uma palavra sobre falar para multidões em inglês. E quando eu recebi essa palavra e a confirmação disso, de uma forma racional e lógica, me pareceu... Não fez sentido. Mas como foi uma palavra, eu não tenho dúvida. Então, o que eu fiz? Eu montei um canal chamado Rich Cousin. Bloqueei isso aqui para os brasileiros. O brasileiro não pode ver, porque senão estraga o algoritmo. Você sabe que eu vou fazer igual, né? Vamos nessa. Exatamente. Eu bloqueio o algoritmo. Bloqueia. Faz pra lá. E aí eu postei meu primeiro vídeo. Só que é desse tamanho agora. 20 visualizações. Eu fico atualizando. Bem-vindo. Eu fico atualizando. 30 inscritos, 30. Putz, 21 visualizações. 22. E aí eu lembro que eu fazia isso no passado. Só que olha pra isso hoje. E cara, você tem que reaprender. E aí você começa a relembrar como você valorizava um inscrito. Uma visualização. Você tem 2 visualizações, você quer saber quantos minutos essa pessoa assistiu, da onde ela é, o comentário, você quer responder. Então, cara, você vê que, de novo, assim, às vezes você esqueceu daquela essência, você já não valoriza mais tanto ou não se dedica tanto igual você se dedicava no começo, né? Então eu tô passando por essa experiência muito interessante, né? Bom saber que você tá passando tanto, a gente vai trocar umas experiências junto aí. E sabe qual que é o negócio? É porque a observação que eu faço hoje com relação a isso quando eu comecei o meu canal do YouTube, eu já era presente na vida das pessoas dentro do contexto da igreja. Uhum. Então eu não saí da internet para... Não, no Brasil, fala aqui. Tá. Então eu não saí da internet para a vida das pessoas. Eu saí da igreja para a internet e, sabe, alcancei essas pessoas primeiro e depois irradiou. A crise que eu fico às vezes será que não deveria ser o mesmo caminho lá fora? Entende? Entendendo que o meu começo aqui não foi com um canal do YouTube. Porque isso, se a gente for parar, já é algo grande demais. Não é verdade? Olha o quanto te custou. Você fala inglês agora, você estudou pra isso, você tem toda uma tarefa de fazer geoblock, bloqueia aqui, abre pra lá, tenta encontrar esse público, quem eles são, onde eles estão, mas o caminho que eu fiz aqui não foi a partir do YouTube. Então a minha crise que eu tenho, agora é coisa minha, daí não tô falando que é uma verdade sobre os outros, é sobre mim. É sobre a estratégia. Será que o caminho para ser trilhado não deveria ser pelo menos semelhante ao que eu trilhei aqui? Não comecei no YouTube. Entendeu? Essa é a minha crise agora. Eu fico pensando igualzinho. Eu olho e falo, cara, o que pode fazer? Será que eu uso a mesma estratégia que eu usei aqui? Ou será que eu faço uma coisa diferente, né? Mas eu creio que a gente tem que aprimorar a estratégia que a gente usou lá atrás, né? A gente tem que aprimorar. Sem dúvida, você amadurece. Né? Mas tá muito gostoso, porque... Por exemplo, a gente não sabia de geoblock lá atrás. Não sabia. Não sabia de geoblock. O primeiro canal americano que eu abri, eu fiz lá, David Leonardo, English Version. Aí tinha 35 mil inscritos. Falei, caraca. Nossa, tô bom, mano. Fui ver 99% brasileiro. É só brasileiro. Por isso que aí o gordinho teve que é pra brasileiro. Explodiu. Agora, David, assim, quando a gente fala da essência, eu tava buscando o que significa, né? A palavra essência e o que significa a palavra dependência, né? A dependência, ela tem a origem na palavra ou no conceito estar suspenso, né? Quase se você estivesse suspenso, né? Tem algo que está aqui te segurando. Você está suspenso, se tu soltar, você cai. A dependência é isso. E a essência tem a ver com o ser, o existir, o quem você é, e não realmente com quem você está. Então, quando a gente fala sobre a essência, cara, a gente nasce com uma essência boa ou a gente nasce com uma essência ruim? E ao longo do tempo, a gente pode mudar a nossa essência, a gente pode se perder ao longo do caminho, ou a gente pode fazer o contrário, se achar ao longo do caminho, porque a gente não está falando sobre quem você está. A essência é sobre quem você é. Então, dá para você ser, de fato, biblicamente falando, outra pessoa, mudar quem você é? Olha, se a gente for olhar de maneira fria, todo mundo nasce com uma essência ruim. E basicamente a nossa vida, as nossas dores, os nossos acertos,
vão construindo essa persona interna que a gente chama de essência, né? E é justamente essa essência que a gente vai tendo a missão de proteger ao longo da vida. Porque igual você falou, cara, conheço gente que antes não tinha nada e era super humilde e ele tratava bem as pessoas e aí ele prosperou e ele ficou uma pessoa arrogante, trata mal todo mundo. Simples, ele perdeu a essência. Aquela essência humilde que ele carregava não era a realidade aqui, era o fruto do externo. E essência não pode estar conectado com o que está fora. Ele é construído pelo que está fora, mas ele tem que ser algo que seja aqui dentro verdadeiro, genuíno. Qual que é vamos dizer assim, a possibilidade de mudança dessa essência? É Cristo. Por ser humano de verdade, e eu sei que isso talvez perde um pouco do poder de aplicação para todos, mas é Cristo que implanta dentro de nós a verdadeira essência, que é a essência do depender, a essência de buscar, de permanecer. Por exemplo, quando você fala que a dependência é essa figura de estar suspenso, é justamente porque quem depende não escolhe o lado que caminha. Caminha para o lado que quem está comandando governa. Entende? Agora, se a minha essência me rouba essa dependência, logo a minha essência se perde. Porque se a essência é construída em Jesus, e é a partir dele, não a partir de Cristo, porque todo mundo é ruim. Se a gente for olhar, para olhar você friamente, a gente é cheio de problema dentro da gente. Os nossos sentimentos são extremamente confusos. A gente carrega uma série de sentimentos que não quer nutrir, mas eles estão lá dentro. Certo? Se você não cuida, você é invejoso. Se você não cuida, você é maldizente. Se você não cuida, você é orgulhoso. Tá tudo aqui dentro. Então, na verdade, a essência do homem, ela é aplacada pela essência de Cristo que entra em nós. A partir desse momento, o que era obscuro começa a clarear. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 2:5 de tirar o candelabro. Quando tirar o candelabro é tirar a luz. O que seria o candelabro? O candelabro é a luz, é a figura da luz. Aquele desenho que tem 7... Isso, o candelabro no Velho Testamento velas, né? Tem muito a ver com a palavra. Então, quando você olha para o Velho Testamento do tabernáculo, o candelabro dentro do tabernáculo significava a palavra. Por quê? Porque ele tinha luz. Aí a gente volta para o texto bíblico. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, ele simboliza a palavra. Só que a luz também significa a manifestação de Cristo. A Bíblia diz que ele é a luz do mundo, ele é a luz, ele é a estrela da manhã. Então, quando a Bíblia fala de tirar o candelabro, é tirar justamente essa presença. Entendeu? Então, se vocês não dependem de mim, agora vocês podem caminhar sozinhos. Vocês querem que eu permaneça? Volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Que é aquela pessoa que eu preciso para o plano que eu desejo. É muito interessante, né? Porque às vezes, assim, a gente quer olhar para o futuro, a gente fica olhando para o futuro, fica querendo projetar o futuro, tentando identificar o futuro, mas uma das melhores formas de você se conectar com, estrategicamente, os melhores próximos passos, não é olhando para o futuro, né? É você voltando à sua origem. É quando você volta à sua origem, você se reconecta com a sua essência, de fato, que é quem você é, né? Verdade. Então, no mercado financeiro, eu falo isso. Cara, você quer prever o futuro do mercado financeiro? Todos os analistas erram, tá? Então, você fala, o quanto que vai estar o dólar no final do ano? Cara, você pode ver, assim, ninguém acerta. E próximo ano? Ninguém acerta. Próximo ano? Ninguém acerta. Vai ter algumas vezes que alguém vai acertar, mas de forma consistente não acerta. Agora, quando a gente olha para o futuro nos investimentos, você pode olhar para o que funciona há muito tempo. Então, se você for olhar para o que funciona mais tempo na história, é o que deve continuar funcionando por mais tempo no futuro também. Né? Isso aqui funciona para conceitos, funciona para investimentos, para carteiras de investimentos e também funciona para comportamentos humanos, funciona para a conexão com Jesus, de fato. Né? Então a essência é muito interessante que você falou, que é se reconectar com o passado para de fato você mudar quem você vai ser daqui para frente.